Oi gente, tudo bem com vocês? Sempre que eu conheço alguma pessoa e eu conto a ela que eu sou da área da genética, ela me pergunta: Thaís, como é que eu faço então para criar várias cópias minhas? mas vocês acham mesmo que eu vou revelar o meu segredo assim tão facilmente a vocês? É brincando, galera, isso é antiético, viu? A gente não pode se duplicar, mas vocês sabiam que as nossas células fazem isso? Pois é, minha gente, as células são muito espertinhas. Elas sabem que elas têm um tempo de vida ali limitado e também sabem que carregam informações muito importantes. Então nada mais justo do que elas fazerem cópias delas mesmas para conservar ali a informação, né? Para assegurar que aquela informação vai ser conservada. Hoje nós vamos aprender tudo sobre um tipo de divisão celular chamada de mitose. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam sempre muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, né? Deixa aí o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, além de deixar o like, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, clica no botão inscrever-se. E não esquece também de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver novidade por aqui. E pra gente entender melhor sobre esse processo de divisão celular chamado de mitose, vamos aos slides. Oi, minha gente, então já estamos aqui no slide e vamos entender então o que é essa mitose, né? O que é essa divisão celular que todo mundo fala. Antes de começar a estudar mitose, eu quero que vocês tenham em mente que existem dois tipos de divisão celular. A mitose e a meiose, tá? Mas o foco da aula de hoje vai ser o quê? Só na mitose. Mas não se preocupem que lá pra frente vai ter um vídeo só falando dela, só falando da meiose. Então a mitose vai ser um processo em que uma célula vai se dividir e vai gerar, duas iguais a ela mesma. E antes que vocês falem, eu já vi esse processo num vídeo seu, Thaís. Lá quando você falou da reprodução das bactérias, negócio de bipartição, não sei o que, mas gente, se vocês falarem que as bactérias procariontes fazem mitose, eu vou dar um coque aí na cabeça de vocês, tá, minha gente? Bactéria não faz mitose. Mitose é uma coisa e a divisão lá das bactérias é outra coisa, tá? Inclusive, se vocês verem aí algum professor falando que bactéria faz mitose, corram. Então, como podemos perceber, na mitose a célula vai se dividir, mas no final ela vai se multiplicar. É isso mesmo, aqui a gente divide e multiplica. E o povo aí das exatas me julgando nesse exato momento. É de uma imbecilidade atroz, de uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. Mas vocês já ouviram aquele ditado, né, minha gente? Dividir é multiplicar. Então, peguem esse ditado e levem para biologia. Não levem para as exatas não, senão pode dar algum BO aí. Mas tá, Thaís, pra que a célula faz mitose? Ora, tenha santa paciência. A célula sofre mitose para se renovarem, pra gente crescer, né, que a gente veio de uma única célula que foi se multiplicando, se dividindo, multiplicando, tá vendo? Para renovar os nossos tecidos, enfim, minha gente, para dar um glow up aí na gente, tá? Então é para isso que as células fazem mitose. Então vocês vão ver por aí falando que a mitose é um processo equacional, ou seja, a célula tem ali, vamos supor, um cromossomo, tá? Ela vai duplicar esse cromossomo para que as células filhas originadas tenham o mesmo número de cromossomos. Então por isso que é dito que a mitose é um processo equacional. Lembre-se sempre, a quantidade de cromossomos se mantém constante. Lembre-se sempre, a célula é bastante organizada. Só que então, para se dividir, né, ela tem que se preparar, ela tem que estar pronta. Como, por exemplo, duplicar aí o seu material genético para não ter nenhum BO na hora aí que ela for criar outra. Então, antes de qualquer divisão celular, toda a célula passa por um processo chamado de intéfase. Mas o que é a intéfase, né? Vamos entender melhor. A divisão celular, minha gente, é o grande evento. Então, antes, né, de qualquer grande evento, o que a pessoa faz? A pessoa se arruma. Então, a intéfase, a célula vai se arrumar, vai se preparar para se dividir, né? Vai ali estar duplicando as coisas para não ter briga de bens depois entre as duas células formadas. Vai estar se preparando para que a divisão ocorra tudo ok. E a intéfase, minha gente, é um período de alta atividade metabólica, tá? Antigamente a galera falava que a intéfase era um período de descanso, que a célula tava ali de boa. Queria a célula, né? Tá descansando. Mas não, minha gente, tá ali gastando energia, deixando tudo ok para ocorrer a divisão. Então tenham em mente, intéfase não é um período de descanso. A célula não tá descansando, tá longe de estar descansando. Queria a pobre da célula tá descansando aqui, tá, minha gente? Então eu trouxe aqui esse gráfico que mostra que a intéfase é isso aí, é o que tá de rosinha, que é dividido em 3 fases, G1, S, G2.
E a mitose é isso aí, ó, que tá nesses tons aí, nessa escala de azul. Que chique, falando tons aqui, ó. Nessa escala aí de azul, tá, minha gente? Como vocês podem perceber, a maior parte da célula, né, ela passa o quê? No período de intéfase. Então, esse é um período muito importante. Ela vê ali se tá tudo ok mesmo para ocorrer a mitose, tá? E aí, ó, como vocês podem perceber, a mitose, já deixei as 4 fases separadinhas, prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas eu vou falar delas mais pra frente, tá, minha gente? Tenham calma, tenham nervo, vamos entender primeiro a intéfase. Então, vamos começar aqui pela primeira fase da intéfase, né, que é chamada de G1, minha gente. Aqui a célula vai fazer o quê? Ela é espertinha, né? Ela fala, já que eu vou me dividir, então eu vou crescer, né? Para ficar ali tudo do mesmo tamanho. Então é uma fase que ocorre o crescimento celular, tá? Aumenta o número de organelas, né? Porque como eu disse para vocês, para não ter briga de bens ali entre as duas, então aumenta para ficar tudo ok. O cromossomo tá simples e tá descondensado, né? Por quê, minha gente? Tá simples porque ainda não se duplicou e tá descondensado para quê? Para se duplicar. Se tivesse condensado, como é que as enzimas iam chegar ali para duplicar ele, né? E ocorre uma síntese aí muito grande de RNA e proteínas, né? Porque para ocorrer a duplicação, precisa aí dessa galera todinha. Ai, tá, mas eu não sei o que é um cromossomo descondensado. É assim, ó, que nem essa figurinha que eu botei aí do lado, tá? A gente tá acostumado em ver em forma de xizinhos, mas fica assim, tá, minha gente? E lembrando que isso daqui é eucariontes, tá? Se vocês falarem que o da bactéria vai ficar em xizinho, eu vou aí dar um coco de novo na cabeça de vocês. E aí, minha gente, vamos deixar combinado uma coisa, tá? Toda vez que aparecer essa mãozinha aí, significa que tá acontecendo um evento importante, ou seja, que tá fazendo ali uma checagem. Então, toda vez que tiver essa mãozinha, vai ser um ponto de checagem. O que é esse, Thais? Aqui, a célula vai conferir se tá tudo ok. Nossa, será que eu cresci o suficiente? Será que tem organela suficiente? Será aí que tem as proteínas tão prontas para duplicar o DNA? Ah, beleza, tá. E se tiver, avança. Vamos para a fase S. Mas se não tiver, minha gente, a célula vai entrar no período chamado de G0, que aqui sim vai ser um período de descanso, né? Onde a célula vai se preparar para sofrer de novo a mitose, ou talvez fique em G0, ou talvez veja que, tipo, não tá pronta, tá tendo algum BO ali, e aí ela mesma se mata, que é um processo chamado de apoptose, tá? Então, muitas células se encontram em período G0. Por exemplo, os neurônios, os fibroblastos. Tem gente que fala assim, ah, essas células não sofrem mitose. Não é que não sofrem, mas é mais difícil sofrerem, tá? Então, elas ficam ali em G0, no pit stop, vendo ali se entra em mitose, se mata, se fica ali de boa, é mais ou menos isso. Aí aqui, minha gente, na fase S, ó, vai ocorrer o quê? A duplicação do DNA e o cromossomo continua descondensado, né? Para ocorrer a duplicação, para as enzimas chegarem nele, ele tem que estar descondensado. Então, aqui a fase S vai ser o quê? Uma fase de intensa atividade metabólica, onde o DNA vai estar sendo duplicado. Se você quiser ver esse DNA se duplicando, clica no vídeo que eu tô deixando passando aqui em cima, Clica no vídeo que eu tô deixando passando aqui em cima, tá? Na verdade, a playlist todinha de molecular vai ser sobre esses eventos aí que vão ocorrer quando o DNA estiver descondensado. Então, clica lá e assiste. Então, ok, né? O DNA já se duplicou, podemos ir para a fase o quê? G2, onde o DNA e os centríolos vão estar duplicados e vai estar tudo ali, ó, ok, para ocorrer a mitose. Então, para isso tem o quê? Um outro ponto de checagem. Vamos ver. DNA, você se duplicou direito? Tá tudo certinho aí? Vai ter algum BO se você se dividir? Não? Então vamos começar a mitose. Ah, Thaís, quer dizer então que acabaram os pontos de checagem. Não, minha gente, vai ter mais um aqui no final da metáfase, mas a gente chega lá já já, tá? Vamos entender aqui quais que são essas fases da mitose. Quais que são as fases da mitose, tá, minha gente? Então, são 4. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? E isso, como é que a gente faz para lembrar essas 4 fases? Minha gente, primeiro, a gente grava a inicial. Por quê? Porque geralmente as provas são fechadas, então a gente gravando a inicial, a gente vai saber de quem que tá falando, tá, minha gente? Olha os conselhos que eu dou, meu Deus do céu, péssima professora. Então, na prófase a gente lembra do P, na metáfase do M, na anáfase do A e na telófase do T, a letra mais linda desse alfabeto, tá? E aí tem várias frasezinhas que vocês podem gravar, tipo, pô, meu, a aula da Thaís. Tem uma também que eu postei lá no meu Instagram, tá? Que é paramilitar, adiante o título. E tem várias outras frasezinhas, como, por exemplo, prometi a Ana telefonar. E aí você pode criar de acordo com sua imaginação, tá, minha gente? Ou então PMAT, tá? Mas aí vocês lembram, pô, meu, a aula da Thaís, que aí já fazem o quê? A minha divulgação, mas... Vamos começar aqui a entender quais são os eventos, as principais coisas que ocorrem ali durante a prófase. Bom, minha gente, aqui os cromossomos começam a se condensar, né? O DNA já está duplicado. E aí vai se dividir, então vamos se condensar para dividir direitinho, tá?
O nucleolo desaparece. Por quê, minha gente? Ele olha para um lado, olha para o outro. Ele não vê mais o DNA descondensado. Ele não vê mais RNA. Ele fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse ambiente não me cabe mais, né? Quem nunca passou por isso? É verdade. Bom, então os centríolos vão começar a migrar, tá? E as fibras do fuso acromático vão começar a ser formadas, tá? Essas fibras, minha gente, apesar de estarem migrando aí, ó, junto com os centríolos, elas não são formadas pelos centríolos propriamente dito, tá? São formadas pelos centrosomos, que estão ali formando os microtúbulos dos centríolos, tá? Gravem isso que vocês vão entender lá pro final, quando eu trouxer umas curiosidades. Então, as fibras do fuso são formadas pelos centrosomos. E a carioteca também desaparece, né, minha gente? Não tá vendo ali função para ela, então fala, vou dar uma voltinha ali e já já eu volto. E uma coisa muito importante, tá, de falar, que inclusive eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima da aula que eu expliquei melhor isso, é que aqui nós temos um cromossomo e aqui nós também temos um cromossomo. A diferença é que o primeiro cromossomo só tem uma cromátide e o segundo cromossomo tem duas cromátides, tá? Mas o que tá de um lado tá do outro, tá, minha gente? É o mesmo DNA, só que tá duplicado. Então, se você não entende direito isso, assiste o vídeo que eu deixei passando aqui em cima, que eu expliquei direitinho, tá? Em relação a isso. E também a diferença é que do lado esquerdo a gente vai ter o quê? Por exemplo, X quantidade de DNA e do lado direito nós vamos ter 2X quantidade de DNA, tá? O DNA só está duplicado, mas os dois são cromossomos. E aí, minha gente, alguns autores gostam de falar que após a prófase e antes da metáfase, tem uma fase chamada de prometáfase, tá? Que aqui a carioteca desaparece por completo e os centríolos chegaram ali nos polos. Então, as fibras do fuso, bonitinhas, começam a chegar, se ligar ali nos cromossomos, tá? Não são todos os autores que consideram essa fase, mas a gente traz porque para deixar o quê? A aula completinha. E vamos para a próxima fase, que é chamada de metáfase, tá? Aqui os cromossomos atingiram um grau máximo de condensação. Os cromossomos estão no grau mami, então super condensados. E aí, minha gente, todos os cromossomozinhos estão ligados às fibras do fuso pelo cinetocoro, tá, minha gente? Que fica ali agarradinho nos centrômeros. E a aula anterior que eu sugeri para vocês também explica direitinho isso. Então, notem aqui, ó, que os centríolos já chegaram nos polos, tá aparecendo ali ó, o Homem-Aranha soltando as fibras do fuso. Eu nem assisto essas coisas de herói. Mas vamos agora aqui comentar sobre esses eventos da metáfase que são importantes, né? Por que que os cromossomos atingiram o grau máximo de condensação, minha gente? Para evitar o erro. Por quê? Porque eles vão se dividir, né? Como a gente vai um para um lado, outro para o outro, né? Para criar ali duas célulazinhas. Imagina se eles não tivessem ali condensados. Imagina se eles tivessem um emaranhado, assim, um macarrão. Como é que você vai dividir um macarrão de maneira certinha ali? Todo mole. Então, eles têm que estar ali condensados para que ocorra a divisão sem nenhum erro, minha gente, sem nenhum BO. Porque ocorrendo algum erro pode gerar alguma síndrome, ou pode gerar a morte celular, enfim. Então, eles estão tão condensados que é nessa fase, minha gente, que a gente usa uma droguinha para observar eles. Não a gente... Não é a gente que usa, não, tá, minha gente? A gente insere a droga ali na célula. YouTube, pelo amor de Deus, não é a gente que usa a droga. Não tô incentivando, fiquei até nervosa. A gente bota a droga na célula. Essa droga é chamada de colchicina, minha gente. O que é que ela faz? Ela fala assim, ó, fibra do fuso, tu não vai se formar, não. Tu não vai se formar, não. Então, gente, os cromossomos, né, iludidos, pobres, acham que vai ter a divisão celular, ficam ali, ó, super no grau, mami, super condensados, mas não tem fibra do fuso para puxarem eles. Então, não ocorre a divisão. Mas, então, a gente bota essa droguinha, então, para poder observar melhor os cromossomos. Então, quando a gente vê os cariótipos, por exemplo, eles estão aí, ó, nessa fase, porque eles estão muito condensados, então fica melhor pra gente visualizá-los. Então, minha gente, nada mais é do que a gente enganar os pobres dos cromossomos, né? Que nem aquele, olha a cobra, olha a divisão celular. É mentira. Mas é pro bem deles mesmo, tá, minha gente? Pra gente analisar, estudar, ver se tem alguma alteração. No fim, é pro bem deles. E aí, aqui, minha gente, a gente pode perceber que os cromossomos estão todos alinhadinhos ali no meio da célula, tá? E isso a gente chama de placa equatorial. Mas por que, Thaís, esse nome? Porque a galera quis estragar a genética e falou bem assim, bora botar um pouco de geografia? Porque aqui, ó, lembra o quê? A linha do Equador, então vai ser placa equatorial. E é por isso que as fibras do fuso se chamam fusos, em homenagem aos fusos horários. Tô brincando, viu, galera da geografia, que eu sou péssima em geografia, então eu tive que ir pesquisar o que era as coisas aqui para explicar aqui para vocês. E aí aqui, minha gente, tem outro ponto de checagem, né, para ver o quê? Os cromossomos dividiram direitinhos, estão alinhados direitinho, tem a mesma quantidade de DNA para um lado e para o outro. Por quê? Se não tiver, vai parar porque vai dar BO.
E se tiver, a gente continua e vai para a próxima fase, que é a anáfase, tá, minha gente? Aqui as fibras do fuso vão se encurtar, que nem as teias do Homem-Aranha. E aí, se encurtando, vai fazer o quê? Com que as cromátides irmãs se separem. Então, ó, elas vão ser puxadas para os polos opostos da célula, tá, minha gente? E aí, aqui eu botei essa figura, mas muitas vezes a anáfase, tá, é vista desse jeito aqui. A célula ainda não tá se dividindo muito assim, ó. Mas também pode ser vista desse jeito aqui, tá, minha gente? Então, se tem o cromossomozinho assim, em vezinho, vai ser anáfase, tá? Porque muitas vezes as pessoas botam a célula sem estar se dividindo ainda e outros botam já começando a se dividir. Então, eu trouxe essas 3 imagens aqui para não ter BO. E aí, por fim, né, chega o quê? A telófase. Vocês devem estar, ai, graças a Deus, acabou essa divisão celular com esse tanto de fase, né, minha gente? Mas nem se preocupe que a telófase é de boa. Porque ela vai ser o contrário da prófase, minha gente. O que aconteceu na prófase? Núcleo desapareceu, carateca desapareceu. Então, essa galera toda vai voltar. Então, ó, minha gente, os cromossomos começam a se descondensar, né, minha gente? Acabou lá, não tem pra que eles ficarem condensados. O núcleo e a carioteca falam assim, opa, voltei, galera, voltei, tô de volta. E o nome, né, dessa divisão que acontece aí, que vai separar essas 2 novas células que foram formadas, é chamada de citocinese, tá, minha gente? Vocês estão ligados àquela bolinha que a gente tinha quando era criança, que apertava assim? É como se apertasse aquela bolinha e dividisse ali em 2, tá? E aí, minha gente, tem 2 tipos de citocinese. Se você estiver apertando a bolinha, né, se for de fora para dentro, como a gente tá mostrando aí, é chamada de centrípeta, tá? E esse tipo de citocinese ocorre nas células animais. Só que nas células vegetais, minha gente, não adianta a gente apertar, porque tem o quê? A parede ali empatando, né, minha gente? Se a gente apertar a parede, não vai deixar a gente romper a célula, né? No caso, a gente e a natureza. Então, nas células vegetais, como tem essa parede rígida, a citocinese ocorre de dentro para fora, tá? E é chamada de centrífuga. Então, essa aí é uma das diferenças, tá? Então, aqui, ó, eu botei essa imagem para vocês terem uma visão geral do processo todinho, tá? Deixa eu botar aqui o laser para facilitar. Ó, então aqui a célula, né, tá entrando em téfase, né, minha gente? Os cromossomos começam, tá, a se duplicar, os centríolos aí pros polos. Aí aqui começa a prófase, tá? Os cromossomos já duplicados, tudo ok. Aí aqui a metáfase, né? A placa equatorial. A anáfase, né? Cada um indo pro seu canto. A telófase aqui, ó, começa então a célula a se dividir. E aqui, ó, a citocinese, tá, minha gente? Essa é a imagem completa. E agora vamos para as curiosidades do assunto, a hora da fofoca, a hora dos babados. Minha gente, vamos começar pelas células vegetais, tá? As células vegetais não têm centríolos. Aí muita gente fala, meu Deus do céu. E aí, como é que faz? Como é que vai ter lá, puxar a galera pro polo com a teia do Homem-Aranha? As células vegetais têm uma proteína chamada de F-actina, tá, minha gente? E como eu disse para vocês, não são os centríolos em si que produzem a fibra do fuso, são os centrossomos. Então, as células vegetais têm esses centrossomos, tá? Que vão produzir essas fibras do fuso e que vão puxar os cromossomos para o polo, sem BO nenhum. Só que elas não vão ter centríolos e também não vai ter ali umas fibras que ficam ao redor dos centríolos, chamadas diásteres. Então, por isso, né, nas células vegetais, esse tipo de divisão pode ser chamada de divisão anastral, por não ter as fibras do áster e também não ter os centríolos. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que o câncer, tá, minha gente, é uma mitose muito doida, que começa ali, ó, a se multiplicar as células desordenadamente. Fiquei com medo de não conseguir falar essa palavra. Aí vocês lembram lá da colchicina que eu falei para vocês, que é uma droguinha que a gente não usa, mas que a gente bota na célula, que faz com que as fibras do fuso não se formem? Então, alguns agentes contra o câncer vão agir como a colchicina, né? Alguns tipos de drogas que são utilizadas na quimioterapia. Essas drogas são chamadas de agentes cicloativos e elas bloqueiam ali a mitose, impedindo então que as fibras do fuso se formem. Agem bem parecidos com a colchicina. Eles são usados, então, para impedir, né, ali a formação de tumores, porém, né, como a gente não tem como controlar, eles também acabam agindo nas células normais. Então, as pessoas muitas vezes têm queda de cabelo, têm enjoo, tem alguns sintomas ali quando fazem a quimioterapia. E como eu disse, a gente não tem como controlar onde essas substâncias vão agir, em que tipos de células. E elas geralmente agem nas células que têm o quê? Um alto índice de proliferação, ou seja, que sofrem muitas mitoses, né, porque elas entendem assim, se está se multiplicando muito, deve ser essas células aqui que eu tenho que agir contra. E quais são essas células que se multiplicam muito, Thaís? As células do intestino, as células do folículo piloso, que vão formar o quê? O cabelo. Por isso que muita gente tem queda de cabelo na quimioterapia, por isso que muita gente sente enjoo, enfim. E após aqui essas curiosidades, nessas fofocas aqui da mitose, vamos agora a algumas piadas. Pra quem nunca viu uma piscina sofrendo mitose, tá aí. Ai, minha gente, tô me sentindo a tia do pavê, né, minha gente? Mas só tem mais uma piada aqui pra vocês. Fases da mitose.
Até a Apple aí, ó, tá acompanhando as fases da mitose. E é isso, depois dessas piadas aqui super sem graças, vamos finalizar essa aula de hoje. E claro que eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Muito, muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aí embaixo ou mandar lá pelo Instagram, tá explicando genética. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Mãe ligou o aspirador, está passando o aspirador aqui nesse momento. Ela disse que não sai as zoadas nos meus vídeos, mas essa é a prova de que sai, mãe. Essa indireta é pra você. Tá, gravem isso. Não são centríolos que formam SUS, são centrons.